Shalom para todos, estamos de volta no Pode Techuvá e hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento, né? Os tipos de conceitos que se tem sobre o arrebatamento. Qual seria o correto? Qual será aquele que a Bíblia indica que realmente vai acontecer? O pré, o mid ou o pós-tribulacionismo, né? Será que o arrebatamento dos salvos vai acontecer antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação ou depois da grande tribulação? E para a gente entrar nesse texto, a gente vai, para entrar nesse assunto, vamos ler lá, primeira, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Por favor, Mardali, pode ler para nós? Vamos lá. Finalmente, que nós vos rogamos e exortamos ao Senhor, no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Não, E Marda, cada um de está no vós... lugar errado, Marda. Oi? Não, está errado. Oi? Tessalonicenses 4, É 1 Tessalonicenses, irmão. Está em primeiro? 4:16, né? Versículo 16 e 17. Ah, tá, então desculpa, peguei errado, desculpa, gente. Vamos lá. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Muito bem. Pastor José Edson, o que o senhor tem para nos dizer aí sobre essa crença aí? Uns dizem que o arrebatamento vai ser antes, né? Eu já vi pastores falando isso, pastores de renome, né? Falando que as pessoas não precisam se preocupar com nada, porque quando for acontecer a grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada e vai ficar os outros, né? Os outros que se virem, mas a igreja vai ser arrebatada. Outros já creem que não, que acham que não, que vão ser 3 anos e meio da pequena tribulação, entre aspas, né? E depois, quando ela for se agravar, é que vai acontecer o arrebatamento, na metade, quando o anticristo for ser mal, né? E outros acreditam que não, que a igreja vai passar por todo o processo, né, que seria pelos 7 anos de tribulação, e só no último tempo mesmo, na hora de Deus fazer a vingança, é que a igreja seria arrebatada. Qual é a sua leitura da Bíblia sobre este aspecto, pastor? Bom, primeiramente, né, o que a gente tem que entender, né, que as 3 visões possuem textos bíblicos para se basear, tudo bem? Então, uma coisa que a gente tem que ter, primeiramente, na nossa cabeça, é que o conhecimento de se vai ser pré, pós ou meso-tribulacionismo não é essencial para a salvação, ok? A questão é uma questão mais pessoal de preparação. Por quê? Porque primeiro a gente tem que entender o que seria arrebatamento. A gente tem que entender que na cultura cristã, e não só na cultura cristã, né,
não com base apenas em Novo Testamento, eu vou citar aqui alguns versículos do Antigo Testamento também. O arrebatamento, ele tem alguns registros que vai acontecer e por um motivo específico, tudo bem? Então, todos nós cremos que nós vivemos um período e que esse período, em algum momento, né, o Eterno criou a Terra, em algum momento ele vai se acabar e virar o reino, né, em que o Eterno vai governar todas as coisas, tudo volta para a mão dele. Ele já governa hoje, mas assim, as nossas vidas aqui, de fato, ele vai estar governando, estaremos sobre como eu disse, já estamos sob o governo dele, né? Mas é ele mesmo quem vai governar, sem que homens ponham leis de homens, ok? A lei do Eterno vai estar vigorando. Muito bem. Só que até chegar a esse ponto, a palavra fala, a Bíblia fala sobre um período de tribulação. Uma tribulação que há de vir sobre o mundo, ok? E o termo arrebatamento seria um livramento desse período de tribulação. Ok? Então, em tese, que você seria levado para um local, né? Tirado da terra, né? Alguns creem que é tirado da terra, vai morar nos ares. O arrebatamento se daria nesse contexto, tá certo? Ou outros entendem que é o livramento do período de tribulação. Bom, se é somente livramento do período de tribulação, então, nesse caso, né, nós teríamos aí que concordar com o pessoal que é pré-tribulacionista, porque se vai livrar do período de tribulação, então o pré-tribulacionista está certo. Se eu passar, não me livrou, eu participei dela, não é isso? Só que nem todo mundo entende que a função do arrebatamento é livrar as pessoas da tribulação, mas sim levá-las a um local que o Eterno tem determinado para elas. Tudo bem? Algumas pessoas até creem que, como viveremos eternamente com o Senhor nos ares, né, no céu, eu não creio dessa forma, então o arrebatamento seja isso, mas a igreja vai passar pela tribulação, serão pós-tribulacionistas que creem que viveremos eternamente nos ares, né? E há aqueles que creem que o Senhor vai nos arrebatar daqui para nos levar para outro local, tá? Seria onde vai acontecer o governo do Senhor, a Nova Jerusalém. Tudo bem? Então, se arrebata de onde você está, para encontrar com o Senhor nos ares, de lá, ir para o casamento, né, com o noivo, né, viver com o Senhor eternamente. Então, muito bem, o arrebatamento é isso, né, tirar o povo de onde está e levar para um outro local, seja ele viver nos ares, como alguns creem, seja ir para Jerusalém, arrebatamento seria isso. Embora em alguns casos, como eu disse, pessoas pensam que seria livramento da tribulação, né? Porém, antes disso, a gente tem que entender, já falamos aqui sobre o que é arrebatamento, né? Mas falar das evidências dela. Né? Nós lemos aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, mas também há evidências dela lá no chamado Antigo Testamento, né? Na Tanás, nós lemos lá em Isaías 26, 19, versículo 19 a 20, Isaías 26, versículo 19 a 20, está escrito assim: os teus mortos também, o meu cadáver, viverão e ressuscitarão. Despertarei e exultarei os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho de ervas, e a terra não lançará de si os seus mortos, pois o meu povo entra nos seus quartos e fecha as suas portas. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Ok? Então aí seria uma alusão ao arrebatamento, e Daniel, capítulo 12, versículo 1 a 3, diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, tribulação, no qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça,
como as estrelas, sempre e eternamente. Então, aqui, e tem muitos outros. Eu citei esses dois aqui, não dá para nós ficarmos citando todos os versículos que falam sobre ressurreição e arrebatamento, ok? Então, seria isso as evidências do arrebatamento. Agora, a questão do tema hoje é se é pré, pós ou meso-tribulacionismo. Se é antes, no meio da tribulação ou depois. Tudo bem? Aí, como o Robson muito bem disse, muitas pessoas, até com base, né, no livramento da tribulação que há de vir, pensam, não, a tribulação vai ser, né, o Senhor Jesus, né, Yeshua volta antes da tribulação e resgata a igreja, né? O que essa visão é uma visão que está muito ligada ao dispensacionalismo da graça, né? Como nós estamos na graça, então nós não passaremos pela tribulação, porque o Senhor vai nos livrar, né, da graça, ok? Então, veja bem, né, interessante também lembrar que entre os pré-tribulacionistas, né, tem os pré-milenistas e pós-tribulacionistas. Assim, seria a vinda do Senhor seria antes do milênio, ok? Confundindo, eu falei aqui do pré-tribulacionismo, né? Então, o pré-tribulacionismo, ele possivelmente é pré-milenista também, tá? Quer dizer que vai se dar antes do milênio, tudo bem? Agora, o que a gente vê como base em relação aos pré-tribulacionistas? Eles dividem o arrebatamento a vinda do Senhor Jesus em duas etapas. A primeira etapa seria o quê? Primeiramente, viria, né, Yeshua viria secretamente, arrebataria somente a igreja e deixaria aí o povo de Israel, né, para que sofresse o período da tribulação, e depois viria a segunda vinda dele, que ele viria em glória com todos os santos, e arrebataria também Israel, ok? Essa seria a visão pré-tribulacionista, tá? E aí depois temos a mesotribulacionista. Então, na pré-tribulacionista, a igreja não passaria pela tribulação, ela nem veria o anticristo, tudo bem? Mesotribulacionista. Mesotribulacionista diz que no meio da tribulação, então nós teremos uma tribulação de 7 anos, e quando der 3 anos e meio, nesses primeiros 3 anos e meio, a igreja estaria aqui, ela passaria pela tribulação, depois vem a grande tribulação, né? Ela veria o anticristo se manifestar, ok? Porém, no meio da tribulação, os 3 anos e meio, quando vai começar a grande tribulação, então a igreja seria arrebatada, ela não via a pior fase da tribulação, né? Então, assim, tem base aí lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 3, né? Por quê? Porque diz que essas coisas não aconteceriam sem que o anticristo fosse revelado, né? Já falamos sobre isso esses dias, tá? Então, depois da revelação do anticristo, a igreja seria arrebatada. Tudo bem? E depois nós temos aí o pós-tribulacionismo. O pós-tribulacionismo é no sentido de que a igreja ela vai passar por toda a tribulação, né? Tem base bíblica aí no Evangelho de Mateus, capítulo 24, também em 2 Tessalonicenses 2 e 3, 2 Pedro, capítulo 3, né, como são versículos que apresentam o retorno de Yeshua em um único evento. Então, por isso, seriam pós-tribulacionistas, nesse que nós nos enquadramos, pelo menos que eu me enquadro, né, pós-tribulação. Tudo bem? Por quê? Porque, primeiro, que nós não vemos, né, nenhum registro de duas vindas, divisão de vindas de Yeshua, ok? É um evento só. E aí, até para a gente poder, né, entender
já que nós lemos aqui, né, os textos que falariam sobre arrebatamento, né, na Taná, e também o de Tessalonicenses, capítulo 2, eu queria citar os versículos de cada uma dessas divisões de entendimento relacionados ao pré, meso ou pós-tribulacionista, ok? Então, como disse, o pré-tribulacionista fala de duas vindas, tudo bem? Uma primeira secreta e a segunda seria uma vinda, como que eu vou dizer assim, em glória, onde todos seriam arrebatados juntos. Né? Os textos mais utilizados que defendem esse é Romanos 8, versículo 1, ok? Vamos abrir em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, ok? Então, ou seja, não há condenação para os que estão no Machia, portanto, eles não vão passar por nenhuma dificuldade, né? Então, seria esse aí um dos versículos. Segundo é Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressurgirão incorruptíveis, nós seremos transformados. Veja, né, esse texto que é usado por eles, na minha concepção, ela é muito mais para endossar o pós-tribulacionismo do que o pré, ok? Mas, enfim, né, porque para mim aqui fala de uma vinda só, mas é utilizada, né, também para mostrar que seria o pré-tribulacionismo, né? Muito bem. Aí, voltando agora para o mesotribulacionista, ok? 1 Coríntios 15, 52. 1 Coríntios 15, 52. O mesmo texto, né, que nós vamos ressurgir incorruptíveis, e Apocalipse 11, 15. Apocalipse 11, 15, que fala das trombetas, né? O sétimo anjo tocou sua trombeta e houve nos céus grandes vozes que diziam: os reis do mundo vieram a ser do nosso Senhor. Se nós olharmos também lá no toque da quarta trombeta, o que que diz? Quando toca a quarta trombeta, há um anjo que ele voa pelos céus, e então uma águia, né? Alguns colocam como águia, outros colocam como anjo, né? E ela diz: ai, 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 dos que habitam na terra, por causa das vozes dos três anjos que ainda tocarão. E que estas águias seria aí, em tese, a igreja sendo arrebatada, e os que ficaram na terra que vão sofrer. Então, esses aí, esse texto é o texto que fundamenta também o entendimento dos mesotribulacionistas, ok? Já quanto aos pós-tribulacionistas, são os que mais têm textos que fundamentam. Primeiro, porque se a gente parar para pensar, irmãos, né, o Senhor diz que a igreja, ela é uma, tá? Judeus e gentios, todos juntos fazem parte da mesma igreja. E não há sentido em o Senhor arrebatar um povo e deixar o outro aí. A igreja do Eterno, a igreja de Deus, é aquela que cumpre os mandamentos dela, seja ela judeu, seja ela gentílica, ok? E como ele cumpre, os fiéis serão arrebatados. Fiéis a quê? Ok? Então, se a gente abrir lá em... Deixa eu pegar o texto aqui, que eu anotei. 2 Pedro 3, aí tem que ler 2 Pedro inteiro, né, para poder pegar
o texto, mas se a gente olhar principalmente aí os versículos 10 e 11 de 2 Pedro, diz assim: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Olha só, virá um dia do Senhor. Virá um dia do Senhor. Se a gente olhar, eu peguei só esses versículos, mas todo o capítulo 3 ele está falando sobre isso, né? Dá uma olhada a partir do versículo 7, que fala assim, ó, mas os céus e a terra que ora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam pelo fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos se salvem. Então veja que até aqui todos estão na expectativa da vinda do Senhor. Aí ele confirma, mas o dia do Senhor virá como ladrão. Então está todo mundo na expectativa, ele explica ali que um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia, ok? E aí ele fala, mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite. Ou seja, no momento de trevas, no qual os céus e a terra passarão com os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. E aí ele dá um conselho. Então, o que nos convém ser? Ok? Aguardando a vinda do dia do Senhor. E no versículo 13, né? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Ok? Então, há textos, e não são poucos, são vários textos, que nos mostram que a vinda do Senhor será após a tribulação. Né? Nós participaremos dela. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala, isso não vai acontecer sem que antes venha o anticristo. Alguém que vai atuar segundo a eficácia de Satanás. Nós vamos ver ele atuando segundo a eficácia de Satanás. Ok? 2 Tessalonicenses, fica aqui, ó. Ninguém de maneira alguma vos engane. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Algumas pessoas já estavam ali falando, não, olha, você pode ser arrebatado antes da tribulação. Mas olha aqui, ó, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Nós vamos ver o filho do pecado, o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, e somente há um que agora o detém. Então, quando for revelado, será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo resplendor de sua vinda. Então, veja, na vinda dele, o anticristo será aniquilado. Na vinda dele, o anticristo será aniquilado. Então, se o anticristo vai ser aniquilado, o que vai acontecer? Vai acabar a tribulação. Ok? Então, a vinda, na minha visão, com todo respeito aos que pensam que o arrebatamento se dará após a tribulação, na nossa visão, nós entendemos que o arrebatamento se dará depois, né? Com todo respeito aos que pensam que será antes ou no meio. Nós pensamos que depois. E é uma questão até na minha concepção, irmãos, de inteligência. Não dizendo que os irmãos não são inteligentes, não é isso. Eu estou falando, ainda que creiam que seja o arrebatamento antes ou no meio, se prepare para ser depois. Entende? Se prepare para ser depois. Por quê?
Porque a crença de que não vai passar pela tribulação pode te enfraquecer no momento da provação. A provação que vai vir sobre todos, ok? Eu sei que a palavra diz que o Senhor nos livrará da provação que virá sobre todo o mundo. Mas aí eu pergunto para os irmãos, não é? Muitos irmãos no passado, se nós pararmos para pensar no que aconteceu no Egito, que é uma, uma tipologia do que seria período de tribulação, dúvidas que houve uma grande tribulação no Egito? Alguma dúvida disso? Não, né? Houve uma tribulação ali, e o povo foi arrebatado do Egito. Porém, o povo foi livre da tribulação. Aqueles que obedeceram não padeceram de chagas, não padeceram da saraiva de pedras, não ficaram os 3 dias na escuridão de trevas que se podiam tocar, não sofreram com a morte dos primogênitos, os que obedeceram. Da mesma forma, os fiéis serão livres da provação que há de vir sobre todo mundo. Mas aqui. E Apocalipse diz que há muitos que estão separados para espada, outros para cadeias, não é mesmo? E cada um vai para aquilo que está separado, segundo o seu chamado. Naquele tempo que Yeshua veio, nós vamos ver que logo após o ministério dele, dos apóstolos, houve uma grande perseguição. Né? A igreja estava ali firme, porque estava, né, com os dias do aprendizado que o Senhor Yeshua deu, e, no entanto, a igreja passou pela provação. Muitos ali morreram à espada, muitos morreram nas arenas, não é? No entanto, o Senhor livrou muitos também, ok? E é assim que nós cremos, nós temos que nos preparar, por quê? Porque haverá um momento, cremos nós, em que haverá uma grande perseguição. E se nós estivermos preparados, firmes na palavra do Senhor, então nós vamos conseguir resistir. Né? Eu sei que as pessoas muitas vezes assistiram aquele filme Deixados para Trás, e no Deixados para Trás, há pessoas que depois de ter sido deixadas para trás, se convertem, e aí passam a fazer o que é reto, para que no final, né, elas passam por algumas provações ali, para que no final dos 3 últimos anos e meio, sejam também arrebatadas. Eu não creio dessa forma. Eu creio que a igreja toda vai estar aqui, ok? Oro a Deus, sinceramente, do fundo do meu coração, eu oro ao Eterno para que seja pré, para que nós possamos ser arrebatados antes da tribulação. Né? Mas eu não creio assim por causa da palavra, e eu, sinceramente, eu torço muito para que os irmãos que são pré-tribulacionistas estejam corretos, mas eu creio que nós estaremos aqui por causa desses textos que nós falamos, e por isso devemos nos preparar. Se nós nos prepararmos para aguentar, né, ser fiel ao Senhor, né, e ser fiel até a morte, né, dar-te a coroa da vida, não é isso? Se nós formos fiéis ao Senhor, não é mesmo? E ainda assim, Ele nos arrebatar antes da tribulação, ganhamos, né? Estamos felizes porque fomos arrebatados antes, mas estamos preparados para passar pela tribulação. Eu acho que como introdução é isso, né, Robson? Se precisar de mais alguma coisa aí, depois eu vou falando ao longo da live. Se alguém quiser falar alguma coisa. Não estou te ouvindo, Robson. Ok. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer trazer alguma informação? Pode ficar à vontade. Bem, enquanto isso, eu particularmente, eu creio também no pós, que será no pós, após a tribulação, né? Só que eu creio um pouco, assim, não sei, não tenho certeza, mas às vezes desconfio que a gente já, na minha opinião, eu penso um pouco, a gente já falou isso no semana passada, eu penso um pouquinho diferente do pastor em algumas coisas, né? E eu particularmente, eu não abro, eu não digo, eu não discordo da visão do pastor de que possa vir amanhã aparecer um homem como o anticristo
né? A gente já falou bastante sobre isso semana passada. Eu acredito que possa acontecer, porém, na minha visão, eu acho que não precisa acontecer. Porque na minha visão, eu acho, e talvez seja um pouco de cada coisa, não sei, a minha visão não descarta, é o que o pastor falou, vamos nos preparar para o pior, ok? Vamos nos preparar para esse anticristo que pode surgir aí. Mas eu fico muito atento com o anticristo que, na minha opinião, já está operando, que é aquele que diz para as pessoas que a lei de Deus foi abolida e as pessoas amam. A pessoa ama, tem uma comunhão enorme, dá um presente no aniversário, e aquela festa tem um respeito por aquele que separa ela da Torá. Eu tenho muito esse conceito também. E talvez aconteça as duas coisas, né? Né, como um pré-anúncio, e depois a vinda desse homem, enfim, pode acontecer, não sei. Devemos nos preparar para o pior, como foi bem dito aqui. Agora, por que eu creio na pós-tribulação, né? Porque o pastor já falou aí, né? É, principalmente um dos argumentos que eu ia trazer aqui, o pastor já trouxe aí, que é a questão do Egito. O Egito não foi tirado, né? Poderia Moisés ter tirado o povo do Egito e depois acontecido as pragas. Mas não, eles estiveram lá e o Senhor livrou eles de todas as pragas. Então isso é muito claro. Eles estiveram o tempo todo e as pragas não o atingiram, o que é um grande milagre. Se for assim, que vai acontecer no futuro, a gente não tem que se preocupar muito, entre aspas. A gente deve se preocupar porque a gente não sabe como vai ser. Mas se for assim, vai ser ok. Deus vai livrar de tudo. Ótimo. Mas e se não for? Né? É essa que é a questão. Então pode ser que amanhã apareça e a pessoa, ela vai acontecer toda a tribulação e Deus vai estar guardando os dele. Pode acontecer. Mas pode acontecer também de ser um pouco diferente, né? Pode acontecer também da, sei lá, será que a gente já não está passando uma fase dessa tribulação e Deus já, porque Deus poupa o seu povo, isso a gente sabe. O povo é poupado muitas vezes. Mas para não ficar rodeando aqui, eu gosto muito das parábolas. E eu tenho aqui, né, o pastor já falou sobre o Egito, então eu vou só citar rapidamente a parábola das 10 virgens. E ela deixa muito claro isso também. Porque ele fala que, então, lá, está lá em Mateus 25, né, a partir do versículo 1, diz assim, então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As 5 nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite das vasilhas. Ok. Agora vem aqui a tribulação. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Essas 10 virgens, elas estão dormindo durante a tribulação. Na minha opinião, na minha leitura. Tá? Deus talvez estejam sendo poupadas, não sei. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, olha só, à meia-noite, a hora mais escura, a hora que representa o pior momento da tribulação, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saiu ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Eu vou parar por aqui, vocês conhecem a parábola, não precisa de, né, de ler ela toda. Mas, olha que interessante, quando acontece o momento que o noivo chega, as 10 estão juntas. As 10, todas estão no mesmo local. Tanto que uma pede azeite emprestado com a outra. E depois disso, o que acontece? Elas são levadas para as bodas e as outras saem para procurar de azeite e quando elas voltam, a porta já está fechada, é tarde demais. Então, na minha opinião, isso mostra que a tribulação
realmente ela vai acontecer com o povo de Deus na terra. E eu creio que Deus vai poupar o povo de Deus dos flagelos, mas vai presenciar, vai ver, vai sentir o cheiro, vai estar perto e vai ver a glória de Deus. Essa é a minha leitura, tá? A minha forma de compreender o texto. Pastor, Opção, quer fazer algum acréscimo? a sua visão é muito parecida com o pessoal que é pós-milenista, né? O que que eles dizem, né? Que, na verdade, o arrebatamento se dará após o milênio. Você sabe que tem, além de pré-tribulacionismo, meso-tribulacionismo e pós-tribulacionista, existem os amilenistas, né? Que não esperam que vai ter o milênio, uns que dizem que o milênio já está acontecendo, e aqueles que creem que depois do arrebatamento haverá 1000 anos em que o Senhor vai governar a Terra. Ok? Seriam os pré-tribulacionistas, ou seja, o arrebatamento acontece antes, os pré-milenistas, né? O arrebatamento acontece antes do milênio. Ok? E os pós-milenistas, e até os amilenistas, o que que eles pensam? Que nós já estamos passando por esse período, certo? Que todo esse período entre a primeira vinda e a segunda vinda é um milênio, onde, em tese, Jesus estaria governando, né? Eu discordo disso, porque nesse milênio aí vai ser um governo que a lei do Senhor vai estar vigindo com toda a força, com vara de ferro, ok? Então, não dá para acreditar que o milênio já esteja acontecendo. Tudo bem? Mas é mais ou menos isso. E o que que acontece? Aí você falou acerca do anticristo, né? Que, em tese, ele já estaria aí. Por que que eu discordo dessa visão? Né? Até falar para os irmãos aqui. Pelo que está escrito lá na carta de 1 João, deixa eu ver aqui qual é o capítulo. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Deixa eu ver aqui o versículo. Versículo 18. Diz assim, 1 João 2,18. Filhinhos, é já a última hora, e como viste que vem o anticristo. Eu estou falando da vida de alguém que é contrário ao Mashiach, que é contrário a Cristo. Ele vem o anticristo. Vem o anticristo. Aí ele bota uma vírgula. E diz assim, e também agora, muitos se têm feito anticristos. Então, existem algumas figuras aqui. A primeira é aquele que vem, que é o anticristo. E também agora, muitos se têm feito anticristos. Ok? Então, veja, o que se tem feito anticristo são as doutrinas que pregam que Cristo, contra a pregação de Cristo. Ok? Contra a pregação do Mashiach. Então, vem o anti-Mashiach, mas muitos se têm feito anti-Mashiach. Por quê? Porque eles pregam contra a mensagem do Mashiach. Se o Mashiach diz, eu não vim anular a lei, eles dizem, ele anulou a lei. Só que este anti-Mashiach, esses anticristos, eles, na minha concepção, são como é que eu vou dizer assim, os antecessores, né? Os predecessores do anticristo. Eles preparam a mensagem para a vinda do anticristo. Por quê? Porque se eles pregam que Yeshua anulou a lei, quando o anticristo vier e disser, não tem lei, está de acordo com a mensagem que foi pregada. Mas ele já Ok? disse que não tem lei. A igreja cristã diz que não tem lei. Sim, mas eles são os anticristos, não o. Eles estão preparando para a vinda do anticristo. Ok? Eles estão pregando. Quando se manifestar aquele que lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, diz que ele é segundo a eficácia de Satanás, é uma pessoa. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui está falando do anticristo. Se o anticristo é esse sistema que a gente está falando, então Yeshua já podia ter voltado. Aí nós temos que concordar, por exemplo, com aquela visão
oriental, né, que tem um texto que fala que Yeshua já voltou, né? Então, não, por causa disso aqui, vai vir um que ele é segundo a eficácia de Satanás, conforme está escrito lá no versículo 9, né? Este cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio. Ele fala esse e não esses. Tudo bem? Então, em João, a gente vê que muitos se têm feito anticristos. Muitos se têm feito. Mas vem o anticristo. E essas mensagens que pregam que Yeshua anulou a lei são mensagens anticristãs. Não estou chamando os pastores de anticristos. Por favor, me entendam. Talvez estejam enganados também. Mas a mensagem é anticristã. E é uma mensagem que prepara para o advento do anticristo. Porque se o anticristo vai pregar contra, ele vai dizer que ele é o Cristo, ok? E só que ele é um Cristo que prega contra a lei de Deus. Quando Yeshua, quando veio, ele manteve a lei de Deus, certo? Então, quando esse é um Cristo, ele vai se alegar, ele não vai dizer eu sou o anticristo. Se ele disser, nenhum cristão vai aceitá-lo, ok? Ele vai dizer que ele é o Cristo. Só que como que você vai identificar ele? Porque ele é contra a lei de Deus. Agora, quem é preparado para ser contra a lei de Deus, né, esse vai dizer, eu anulei lá atrás a lei, lembra? É mesmo, a igreja ensinou isso o tempo inteiro, né? Só que ele é o anticristo. Ele prega diferente do primeiro Mashiach, ok? Ele vai pregar aquilo que o sistema anticristão pregou a vida inteira. Ele vai sedimentar ela dizendo que ele é o Cristo, ok? E aí as pessoas que crerem nele, lamentavelmente, né? Porque creram na mentira, é isso? Perecem porque creram na mentira, tá? Isso está lá em 2 Tessalonicenses, né? Capítulo 2, que diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, começa lá a partir do versículo 3, né? De maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Aí, se nós formos lendo mais embaixo, lá no versículo 10, fala assim, ó, com todo o engano da injustiça. Está falando de quem? Aquele que é cuja eficácia de Satanás. Para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade. Ou seja, perece por quê? Porque fala, não, Jesus anulou a lei, né? A verdade é a palavra de Deus. Desde que Yeshua fala lá, a tua palavra é a verdade. Então, não receberam com amor a verdade, a palavra de Deus. Então, por isso vão perecer. Eles não quiseram cumprir a lei de Deus, então Deus os entrega, né? Deus envia a operação do erro. Está lá no versículo 11, inclusive, ó. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro. Olha, não existe mais Torá para que creiam na mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, a verdade é a palavra de Deus. Antes tiveram prazer na ausência de lei. Versículo 12. Ok? Então, ele vem e as pessoas vão crer, vão perecer. Por quê? Porque não creram na palavra do Senhor. Porque não creram na Torá. Não. Jesus anulou a lei. Ok? Então, por isso que eu tenho essa visão, né, no sentido de que virá, sim, o anticristo, que vem nesse período de tribulação. Ele vai se manifestar, como está aqui em Tessalonicenses, né, isso não vai acontecer, o vinda do Senhor, o nosso arrebatamento não vai acontecer sem que antes aconteça a vinda desse iníquo, ok? Desse que é contra a Torá, né? E aí, ou seja, a igreja vai estar aqui. Então, esse é o meu ponto de vista. Ok? Eu entendo o seu ponto de vista, né? E concordo com alguns e discordo de alguns também. Por quê? Só uma coisa que eu queria chamar a atenção, que quando o senhor está falando, me chamou aqui. Deixa eu só ver aqui, Apocalipse 20, 10. Apocalipse 20, 10. Apocalipse 20, 10. Olha só. 9, vai. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos das cidades e desceu, porém, fogo do céu os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como o falso profeta, e serão atormentados dia e noite
Por que o anticristo não foi lançado no inferno? Tá a besta, tá o falso profeta. Então, eu acho que é um ponto para se pensar. Porque a besta, ela deu autoridade para a besta da terra, que é a autoridade que, na minha opinião, é o que comanda a religião. Ela, então, deu autoridade à besta e ela implanta uma lei que, na minha opinião, na minha visão, eu sei que existem outras vertentes aí, mas na minha visão, aquela igreja que matou o povo judeu, que matou os santos, que perseguiu, que matou tantas pessoas, entre elas Branca Dias, por exemplo, por o pai dela, Branca Dias até que se safou da morte, mas o pai dela foi assassinado e tantos outros por um sistema que não aceitava a Cristo, que não aceitava. Veja só, ele não é anticristo, como o senhor bem disse aí, que ele é contra Cristo declaradamente. Ele é anticristo porque ele não obedece à palavra de Deus. Ele se passa por Cristo, como que Paulo disse, né? O João, que o senhor acabou de ler aqui, ó, o senhor leu até o versículo 18, o versículo 19 diz, ó, eles saíram, olha de onde saíram os anticristos, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Ele está dizendo que muitos anticristos saíram do meio deles. O que esses homens religiosos que estavam ali com os discípulos, provavelmente sendo apóstolos, o que eles foram fazer quando eles largaram o povo judeu? Eles Robson, foram pregar a palavra. deixa eu te fazer uma pergunta. Eles eram do nosso meio. Onde em Apocalipse está previsto a vinda do anticristo? Com o termo anticristo. Não tem. Exato. Então, quando você está vendo aí o diabo, a besta e o falso profeta, Besta. o anticristo está inserido aí. Está dentro desse contexto. Eu Ok? concordo com o senhor. Eu Okay? concordo com o senhor, Ele está mas aí. aí Ele também. ele Ó, está para você ter uma entre noção. os muitos. Hã? Ele está entre os muitos. Se morre Olha um só. hoje, Exato. tem um Olha só, sucessor. se você for ver, quando esse texto que você está lendo aí de Apocalipse, ele está falando, como eu sou pré-milenista, né? Após o milênio, ok? O diabo vai ser solto, Satanás será solto, tá lá no versículo 7. Acabando-se os 1000 anos, Sim, sim, eu já fui lá no acabando-se os 1000 final. anos, será solto de sua prisão. Mas o anticristo já está lá, ele já está lá preso, junto com a besta, ele faz parte da besta. Tudo bem? Ele faz parte, então ele está Só, lá. Ele só e não o está falso escrito. profeta. Quem é o falso profeta? Quem é o falso Não, profeta? são vários. Entendeu? Não, aqui está falando de o, não os. O. O falso Ah, profeta. Vai ter um falso profeta. Ok? Então, há pessoas que pensam que o falso profeta é o anticristo, e eu não creio assim, eu creio que ele vai apresentar o anticristo, ok? E o anticristo está ali junto com a besta. A besta é aquele sistema e ele tem uma pessoa que personifica ela. Tudo bem? Agora, até a leitura de Apocalipse, porque tem lá a questão das duas bestas que estão vindo lá, e o falso profeta as apresenta. Tudo bem? Agora, o que eu quero deixar claro aqui para os irmãos, assim, que isso é uma discussão nossa até, mas que ela não conta para a salvação. Para a salvação sim. você lê lá, Apocalipse 14, 12, né? Você buscar ser santo. Porque ser santo é aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua. Ok? Buscar ser santo. Como eu disse no início, você saber se vai ser pré, meso ou pós-tribulação tem uma única finalidade, de você se preparar para esse momento. Não é isso? Se Que, preparar no para a caso, morte, seria o termo se do... preparar para a morte, né? Porque é bem antes da pré, Exatamente. muitas Se vezes. preparar para, se for o caso, passar pela morte, né? Uma morte com tribulação, como o que está lá nas cartas, eu não lembro qual carta, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel, Exatamente. ser fiel. Fiel a que ponto? Fiel, sabe, a questão de você ser
pós-tribulacionista é você estar se preparando para, se for o caso, passar pela tribulação, e se for o caso, passar pela espada. Se for o caso, ser preso. Agora, quando você é pré, e você pensa, eu estou na graça, Jesus vai me livrar da tribulação, quantos hoje que falam assim, eu não preciso disso, ele não quer sacrifício. Olha, é para preservar minha vida, né? Depois ele me perdoa. Olha, eu vou negar Jesus, mas é por uma boa questão. Na verdade, no meu coração, ele sabe que eu não o neguei. Ok? Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. De Deus, sim. Tá certo? Então, veja bem. Mas tem gente que pensa assim, eu estou na graça, é para manter a vida. Ó, se eu não fizer isso, ia matar minha família. Então, mas ele sabe. E aí é que está a grande questão. Não está preparado. Não está sendo fiel até a morte. Ok? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, você se prepara para ser fiel até a morte. Se não precisar, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Senão nós estamos concluindo aqui. Eu vou fazer uma pesquisa aqui sobre a opinião dos irmãos, ok? Vou lançar a pesquisa aí e eu peço para os irmãos responderem aí, ó. Então vamos lá. Tá, ok. Só um minutinho. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Estou Eu não fazendo aqui, consigo ó. abrir a câmera aqui, que está gravando, mas é, sobre essa questão, né, os irmãos estão me ouvindo? Sim, Sim. Sim. Sobre a questão, né, de existir uma pessoa ou ser um sistema, o anticristo, acho que da mesma forma como em relação a pré, meso ou pós-tribulacionista, por questão de inteligência, é melhor se preparar para ser pós-tribulacionista. Questão de inteligência é melhor, é claro, ficar atento para se alguém estiver tentando assumir, né, o posto de Messias, fazendo o contrário do que ele pregava, mas não esperar também que, então não se manifestou ainda ninguém dessa forma, então eu posso ficar tranquilo que ainda não está próximo do arrebatamento. Assim, é melhor se preparar para ser o sistema, né, até porque, assim, até essa questão de tribulação, né, antes de Yeshua, como os irmãos bem falaram, tiveram algumas tribulações, como no Egito, Sodoma e Gomorra, e os Macabeus, a Esther, né, foram levados cativos, a Babilônia, enfim, tiveram várias tribulações. Atualmente, né, como o irmão Robson falou, já vivemos a tribulação, né. Tem até um texto que fala que quando começar, quem estiver na Judéia fuja, né? Se a gente for olhar quem está lá na Judéia hoje, está passando por alguns problemas lá, que até então era só com Hamas, agora parece que tem país declarado também contra, então pode ser interpretado que estamos no meio da tribulação, sim, pode ser interpretado. Agora, essa questão, né, de pós-tribulacionismo, ela é bem nova mesmo, ela é do século XVIII, né, o seu autor é o John Nelson Darby, e ele também é autor da Dispensação da Graça, etc. É bem novo isso aí, tá? Os apóstolos não pregaram isso aí, pelo contrário, Após ou pré, João? o pré-tribulacionismo. Ah, tá. Você falou, a nossa, questão da pós-tribulacionismo é novo. Desculpa, obrigado. O pré-tribulacionismo, né? O pré-tribulacionismo, isso é agora do século XVIII, né? Na verdade, os apóstolos morreram, 99% deles como mártires, né? Tirando João, morreram todos no meio de uma tribulação muito intensa, né? E Deus criou o mundo com o atributo da justiça, né? Então, Deus é justo, né? Muita gente aí quer um galardão parecido com o de Moisés, mas quer ficar tranquilinho igual os faraós que não enfrentaram Moisés, né? Então, assim, as pessoas, infelizmente, se deixam seduzir, né? Se deixam levar por ventos de doutrina, né? Por conversas que acalentam os ouvidos. Então, é muito gostoso escutar que você não precisa fazer nada, Jesus já morreu por você. Se isso fosse verdade, eu me perguntaria para que os apóstolos morreram como mártires, já que eles já estavam salvos. É fácil ouvir também, você não precisa mais fazer nada e você não vai passar por tribulação nenhuma também, né? Usam até Apocalipse para falar que Jesus vai guardar a igreja da tribulação. Ok, eu concordo. Israel também foi protegido das pragas do Egito, mas eles estavam lá, né? Então,
eu tenho sim a ideia, né, de que alguém possa surgir como anticristo, mas para mim, se Yeshua voltasse hoje, eu não ia perguntar, ué, mas o anticristo ainda não apareceu? Não, o sistema que está aí, acho que ao longo da história vários já se fizeram anticristos, né? Tem pessoas aí que se dizem líderes religiosos pregando para você fazer o extremo oposto do que está na Bíblia. Não vou nem falar só da Torá. Tipo, a questão de comer sangue ela é repetida em Atos, e hoje em dia tem líder religioso falando que você pode comer sangue, né? Então, já tivemos algumas pessoas ocupando essa função, e acho que se aparecesse alguém hoje mesmo, um anticristo só, para mandar as pessoas se afastarem da lei, bom, acho que ele pode só pisar e voltar, ele não vai ter tanto trabalho, as pessoas já estão tão distantes quanto poderiam estar da Torá, né? E apesar de já ter dito que a questão do pré-tribulacionismo é novo, né? Apesar de eu não ser um assíduo leitor das cartas paulinas, né? A própria carta de Paulo aos Coríntios fala que é ao ressoar da última trombeta que os mortos ressuscitarão e seremos transformados, né? Como o pastor muito bem citou agora há pouco. E o interessante, né? O versículo 51, Paulo fala o seguinte: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. A palavra dormiremos aqui quer referir-se justamente a morreremos. Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. E ele fala onde que seremos transformados, que é o ressoar da última trombeta, não da quarta trombeta. Está em 1 Coríntios 15, versos 51 e 52, né? Então ele fala, nem todos vão morrer, mas ao tocar da última trombeta, né, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Assim também, a Bíblia fala em Apocalipse, eu sei que para os pré-tribulacionistas isso vai estar falando acerca do judeu, né? Que em Apocalipse 13:7, né, é dito que foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Ou seja, Deus está permitindo que algumas pessoas boas sejam vencidas pelo mal. Aqui sim, o seu galardão vai ser no mundo vindouro, né? Alguns afirmariam, né, que em Apocalipse os santos que são vencidos pelo, pelo mal, né? Foi-lhe dado que pelejasse contra os santos e os vencesse. Isso em Apocalipse 13:7, né? Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Já vi alguns pré-tribulacionistas falando que são os judeus, né? Que ficaram para sofrer e eles eram vencidos. Bom, isso aí não precisa acontecer no futuro, né? No primeiro século foram todos mortos, né? Os que estavam seguindo Yeshua. Entre primeiro e segundo século, a maioria foram mortos. Os que sobraram morreram no terceiro. E agora a gente está tentando voltar a isso, né? Daqui a pouco estão caçando a gente também. Mas é só um outro texto também, né? Por mais que já tenha visto longas discussões sobre João, cartas de Paulo, Apocalipse, enfim, o texto de Mateus, ele é interessante porque é o próprio Messias que está falando no capítulo 24, né? A partir do versículo, o capítulo 24 quase inteiro é Yeshua falando, Jesus falando, mas no verso 29, Jesus fala o seguinte: logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes serão abalados. Ok. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra lamentarão, e verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e glória. E é o que ele faz em seguida. Ele enviará os seus anjos com grande sonido de chofar, né, de trombeta, dependendo da versão, os que ajuntarão os escolhidos dos quatro cantos, de uma extremidade à outra. Ou seja, é depois da tribulação que os anjos vão vir e reunir, né, quem está em todas as extremidades da terra, né? Então, assim, para mim, só o tempo, né, de vida dessa teoria, né, pré-tribulacionista, ela ter surgido agora no século XVIII, ou seja, nenhum dos apóstolos falou sobre isso, os chamados, né, pais da igreja também não versaram sobre o assunto. Na história inteira ninguém falou nada, só no século XVIII que foram descobrir isso aí. Então, para mim, isso por si só já faz a teoria cair por terra, além de, claro, dela afrontar as palavras do próprio Yeshua. Mas, como eu diria o um homem que eu admiro muito, né? Rabino Marcelo, meu pai também. Eles falam por questão de inteligência. É melhor você se preparar por passar por alguma tribulação que seja, né? Porque, como já dissemos anteriormente, ainda que ela vá acontecer e não tenha acontecido de fato,
ao longo da história tivemos várias tribulações, né? Pedro foi crucificado, Tiago morreu à espada, o irmão de Yeshua foi morto morto com bastões. Temos citados casos de testemunhas que morreram em caldeirões, etc. Enfim, independente de ter uma tribulação em si ou não, cada pessoa enfrenta seu teste todos os dias, né? Então, que possamos nos aproximar do eterno, e esta é a minha participação. Obrigado. Robson, seu microfone está mutado. Ok, João, obrigado. Então, o que você disse aí se encaixa um pouco com o que eu penso também nesse sentido aí de que se Yeshua vier hoje, eu sempre digo isso, se Yeshua vier hoje, ninguém vai poder falar, não, ele não podia ter vindo. Não, não podia. Por quê? Porque muitas das coisas que ele falou, de uma certa forma, está acontecendo. Então, o anticristo não veio? Tá, então é aquela questão. Eu não sei se vai vir, o pastor crê que sim. Eu acredito que não, mas não chego a crer que não. Mas uma coisa eu sei, o espírito do anticristo não está presente ou vai estar mais presente do que está hoje. Então, mas se Yeshua voltar, ninguém vai poder dizer, ele voltou diferente do que as escrituras falou. Não. E eu ainda penso outra coisa também, que é um pensamento meu. Eu penso assim, é igual uma vez eu ouvi uma pessoa bem rebelde e ela disse o seguinte, ela disse que crê em Deus, como a maioria das pessoas diz que creem, mas ela disse o seguinte, olha, o dia que eu ver o templo em Jerusalém construído e um homem dizendo que é o Messias lá, aí eu vou acreditar que está acabando o mundo. Então, veja só, isso me despertou para uma coisa. Peraí, Yeshua disse que ele vem quando ninguém vai estar esperando. Se o camarada aparecer, construir o terceiro templo e dizer que é o Messias, ninguém vai estar esperando ele vir? Então, não sei, é só um ponto de reflexão. Amém? Mas é assim, eu não sou dono da verdade, e a gente está aqui discutindo ideias, mas aí a base de tudo aí, tanto o irmão João falou, como o pastor também, e eu estou de pleno acordo. A gente deve se preparar para o pior. A gente deve imaginar que vai ser da forma difícil e torcer para que seja bem mais fácil, né? Mas a gente tem que se preparar para o pior. Porque, queira ou não, é o que eu comentei com o pastor agora há pouco, né? Mas vai ser mid, pós ou pré? Quando a pessoa morre antes da execução final da obra de Deus, o que adiantou ela ser pós, meso, né? Eu falo mid, né? Que é mais meso, dá na mesma. Pós, meso ou pré-tribulacionista. O indivíduo morreu, ele vai dar conta da alma dele para Deus. Então, quer dizer, mas eu não me preparei para o pós, para o pré. Não, não. A gente tem que se preparar a nossa vida diante de Deus. Não é se preocupar. Tudo bem, vamos pensar no futuro, vamos tentar nos edificar nossas vidas, né? Porque a tribulação para João não, né? O irmão mesmo já falou. João não conseguiram assassiná-lo, né? Mas Pedro, Paulo, Tiago, a tribulação para esses foi pré, né? Para eles, pessoalmente, foi pré. Pastor, tá Para eles doido e para para toda falar, a né, igreja pastor? da época, né? Senhor? Para eles e para toda a igreja da época que sofreu perseguição, Sim, O próprio sim, João, né? sim, Não chegou a ser que foram morto, para mas Nazaré. foi aprisionado, foi perseguido, viu seus amigos sim. serem mortos. Para ele foi A pior, né? tribulação. Ver todo mundo morrer e sobrar, não sei para quem foi pior, não. Complicado. Inclusive, eu queria só complementar uma coisa, Robson. Eu creio que virá um anticristo, ok? Mas veja, como que nós reconhecemos que uma doutrina é anticristã? Quando ela prega contra o ensino do Mashiach, contra o ensino do Cristo. Enquanto o Mashiach, enquanto o ungido, o Cristo, pregou que a lei de Deus é para ser seguida, e ele mesmo deu exemplo,
a doutrina anticristã, tanto ele quanto os discípulos pregaram isso, a doutrina anticristã prega que não precisa seguir a lei de Deus, ok? Então você, na minha concepção, você identifica uma doutrina anticristã quando ela prega que você não precisa cumprir a lei de Deus. Da mesma forma, é assim que você vai conseguir identificar o anticristo do Cristo, o Machia do anti-Machia, ok? Se aparecer um homem que se diz, né, o Machia, mas ele prega contra a palavra e contra a lei de Deus, ele é o anticristo, ok? Agora, se vier confirmando a lei de Deus, estabelecendo o reino de Deus, ora, ele é o Machia. Então, mas e aí a sua interpretação de que virá um que é o anticristo? Pedro fala, a profecia não é de particular interpretação de homem algum. Eu defendo aqui a visão que eu tenho com base no que eu compreendo das palavras, mas ninguém pode dizer que não, vai ser desta forma. Quem disser isso aí está correndo um risco muito grande, né? Nem eu posso dizer veementemente virá, eu digo eu creio por causa de tais passagens bíblicas, ok? Mas também pode ser que seja como o Robson está falando, né? Que o anticristo seja a doutrina que está aí e não uma pessoa que vai se manifestar, né? Eu acho essa visão um pouco contrária aos textos que eu leio, porém, veja, a forma de você reconhecer se é ou não anticristo é você ver o ensino do Cristo. O que Cristo ensinou? O que o Machia ensinou? Ele ensinou que você deve cumprir as leis de Deus. Então, se vier um ensinando o contrário disso, ele é o anticristo, ok? Mas se vier ensinando as mesmas coisas que ele ensinou, não, ó, o Pai é maior do que eu, não vim descumprir a lei, mas muito pelo contrário, ó, vocês cumpriram, são fiéis. Não, ele é o Machia, ok? O parâmetro é a lei. Não há registro bíblico em que o Senhor Yeshua, o Senhor Jesus, tenha mandado descumprir alguma lei. O texto mais complexo que as pessoas falam é com relação ao sábado, mas ele em momento algum disse para você não guardar o sábado. O que ele disse é que é lícito fazer o bem no sábado. Ele combateu os excessos, mas ele disse que o sábado é do Senhor, ok? E encerro aqui a minha participação. Muito bem. Se alguém quer acrescentar alguma coisa? Não, a única parte que eu vejo que conseguem tornar prejudicial, né, tanto o pré-tribulacionismo quanto o pós-tribulacionismo, é que o pré-tribulacionista, ele baseia sua fé em ser livrado de qualquer problema, e ele tá sempre correndo risco de blasfemar quando começa a acontecer qualquer problema com ele, ele fala, o que eu fiz para merecer isso, ou coisas do tipo. Ele é uma pessoa de uma fé bem frágil, né? Aquele da parábola que é plantado numa terra que germina bem supérfluo, né? Bem na superfície. Qualquer ventinho derruba, arranca essa planta, né? E o pós-tribulacionista, ele, na essência, deveria ser alguém que se prepara desde já para passar pelo problema. Ok. Só que hoje em dia até isso me preocupa também, porque tem pessoas que falam, não, tá tranquilo. Se é depois da tribulação, eu só preciso começar a obedecer a Deus depois que a tribulação começar. Aí eu coço a cabeça e falo, nossa, como é que as pessoas conseguem usar qualquer doutrina para se afastar de Deus, né? A pessoa se condena com qualquer coisa que você der para ela. Então, assim, tá, e se a pessoa tiver um infarto fulminante, se for atropelado, enfim, qualquer coisa, cai um avião na sua casa, etc. E outra, a pessoa fala, não, quando a tribulação começar, eu vou fazer o quê? Vou começar a ir à igreja. Falei, cara, não sei nem se vai ter igreja aberta no meio da tribulação, já vão ter talvez fechado todas, etc. Você tem que se aproximar de Deus, e se você não vai à igreja hoje aprender a se aproximar, a hora que as igrejas, sei lá, todos os líderes que te ensinam a se aproximar de Deus, né? Talvez ainda tenha alguns aí que pregam contra, que o que mandarem falar, eles falem, ok. Mas os que te ensinam
se aproximar de Deus, talvez já estejam todos presos. Talvez você não vai conseguir achar um desses. Então, vai agora, antes da tribulação, que é quando você pode aprender a se aproximar de Deus, e depois, mesmo que você, eu só sobrei, tá igual Ló, né? Só sobrei eu e minhas filhas, não sobrou mais ninguém, e o que que eu faço? Vai cumprir a lei de Deus, vai se aproximar de Deus do mesmo jeito, né? Apesar de que na época Ló ainda pediu para os anjos, né, para ir ficar junto de uma comunidade lá, e os anjos consentiram. Não faz sentido nenhum o que acontece em seguida, mas enfim, é, é esse o ponto. Até as pessoas que falam que não, a igreja vai subir depois da tribulação. Se perguntar, então você já está se preparando? Não, estou esperando a tribulação começar para eu me preparar. Falei, independente da doutrina, a pessoa consegue usar para ser condenado, né? No fim das contas, é o que Yeshua falou. Como é, mestre, como é que eu faço para ser salvo? Cumpre os mandamentos, né? E o maior de todos não é só falar que ama a Deus de todo o coração. É chamar, né? Recitar a lei de Deus, nem que seja para você mesmo, de manhã, de tarde e de noite. Que quando ele fala o maior dos mandamentos é amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e poder. Para quem estiver assistindo aí, que tiver curiosidade, ele está fazendo uma citação de Deuteronômio 6:5. Ele está fazendo uma citação de um mandamento que Moisés dá para o povo, que é de dia, de tarde e de noite se lembrem da lei do Eterno. É esse o maior mandamento. E claro, cumprir os mandamentos, não para ficar se exaltando, né? O segundo, semelhante a você relembrar da lei do Eterno, é amar o próximo, não ficar julgando, apontando o dedo para o outro porque ele tem interpretação diferente da sua, ele não cumpre do jeito que você acha que é o certo. Mas enfim, já falei como sempre bastante, né? Obrigado pela oportunidade e um abraço. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos finalizar. Ok, agradeço a participação de todos, né? Só reforçando o que o João falou, o que assusta, João, na minha opinião, é o seguinte: eu tenho percebido, e não é de hoje, que muita gente, o número muito grande, eu já falei isso, eu vou repetir, o número muito grande de pessoas que são pessoas que frequentam igrejas, nada contra frequentar uma igreja, não é isso que eu estou dizendo, mas a maioria das pessoas não leem Bíblia, não leem Bíblia, não leia, não sabe o que está escrito na Bíblia, e às vezes o pastor prega uma passagem e ela vai para casa em êxtase quase, porque o pastor falou uma coisa que ela jamais sabia. Parece que o pastor é o homem mais sábio do mundo, porque ele pregou uma coisa que está na Bíblia. E às vezes pregou até errado, mas está na Bíblia, e as pessoas não leem. E eu vejo isso, amigos próximos meu, que eu vejo, pessoas que têm um bom caráter, mas não lê Bíblia. E aí o que acontece com essas pessoas muitas vezes? Elas a base da fé delas está não é o que ela lê, é o que ela ouve. O que ela ouve. Então, se ela escolheu o líder errado, se ela escolheu um líder que não prega a Torá, ela nunca vai saber da Torá, porque ela não vai ouvir sobre a Torá e não vai ler, porque ela não lê. Então, quer dizer, como uma pessoa, não estou julgando a pessoa, porque todos nós precisamos de nos corrigir e buscar a Deus, mas como que uma pessoa que não lê Bíblia vai se preparar para uma tribulação? Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil, principalmente quando é daqueles pastores que pregam. Vocês não têm que se preocupar com tribulação, porque a igreja vai ser arrebatada. Pronto. Vai esperar mais o quê? Eu vou encerrando também a minha participação. Se alguém quiser falar algo, está aberto, senão a gente vai fechar. Amém? Pastor? Eu já encerrei. Então tá bom, irmão João, os irmãos, Deus abençoe, obrigado pela participação. E a semana que vem, o senhor lembra o tema, pastor, da semana que vem? Nós ficamos, sugerido pela irmã Margarida. Não me recordo, precisamos ver com ela. Hoje ela não participou, né? Mas eu mas é o tema que nós falamos semana Ela passada, está lá esqueci discussão agora. sobre o milênio. Milênio? Acho que foi isso mesmo, até temos uma pincelada hoje, né? Ela Ah, chegou a me verdade. perguntar isso aí na igreja, eu fui bem sincero, né? Tanto a questão do milênio, quanto a questão de tribulação, quanto de anticristo. Eu falo, não, falei, irmão, desculpa, não são temas que eu estudo, porque assim,
Aquilo, tribulação, se prepara para o pós. Anticristo, se prepara para ele vir. Milênio, enfim, eu quero estar com Yeshua, com Jesus, onde quer que ele estiver, né? Amém. Então tá bom, pessoal. Então até a semana que vem. Deus abençoe a todos e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Shalom, shalom. Amém. Amém. Shalom, irmãos. Shalom. Um abraço. Fiquem com Deus.